em relação a isso. Aí eu trouxe um tópico importante, primeiramente, que é sobre leitura. Vocês tiveram essa semana a palestra com a professora Letícia, né? Eu acompanhei um pouquinho e foi fantástico a fala dela. Fantástico, gente. O nosso grande desafio como professor é a leitura e é a escrita, né? São dois processos ali que caminham juntos e são essenciais para o aprendizado e é a nossa ferramenta, né? O texto é a nossa ferramenta. E daí eu queria fazer vocês pensarem nessa frase: sem leitura não há escrita. Vocês concordam? Pensem um pouquinho. Sem a leitura não há escrita. Essa é uma frase, ou uma fala, ou, né, uma pergunta para vocês, principalmente pelo seguinte: eu acredito nisso, tá? Que sem a leitura não há escrita. Por quê? Quando nós nos deparamos com um texto, a gente precisa compreender, primeiramente, né? E o processo de compreensão de um texto é longo. Não basta ler, nós precisamos entender o texto. A gente precisa compreender a comunicação, né? Que o texto proporciona para nós. Então, eu acredito que sem a leitura não há escrita. Nós precisamos trabalhar junto, tá? Esses dois tópicos, esses dois conceitos andam juntos, tá? Eu defendo muito na sala de aula, nos trabalhos que eu faço, quando eu trabalho com qualquer tipo de gênero textual ou produção textual, né? A análise textual. Como assim? É aquilo que eu falei para vocês. Primeiro, nós temos o texto. Segundo, nós temos a leitura. E terceiro, a interpretação ou a compreensão do texto. E para a gente compreender um texto, para depois escrever, né? Porque é sempre um processo, depois eu vou explicar esse processo para vocês. A análise textual, em um âmbito assim, de fato, olhar o implícito, olhar o explícito do texto, tá? A gente precisa, quando a gente trabalha com os alunos, a gente entrega um texto para o aluno, nós precisamos analisar o texto com eles. Primeiro, vocês pedem para eles fazerem a leitura silenciosa, cada aluno vai fazer a sua primeira leitura, e as dúvidas vão surgindo. Eu digo isso, gente, para qualquer leitura. Pode ser um conto, pode ser uma crônica, pode ser uma notícia, uma reportagem. Todos os textos são assim, né? Nós primeiro nós fazemos a leitura inicial, né? Aí depois, a segunda ou terceira leitura, a gente faz uma análise. Ou a gente pede para o aluno refletir sobre o texto, analisar as entrelinhas, né? Porque todo texto traz uma entrelinhas ali, né? Então, eu defendo muito a análise textual, que é ler e entender o texto. Um outro tópico importante e desafiador nesse processo é o incentivo à leitura, né? Como sem leitura não há escrita, nós precisamos ser incentivadores da leitura. E é um processo muito difícil, tá? Como assim difícil? Cada aluno tem a sua vivência familiar, né? A gente pode ver na prática que muitos alunos que gostam da leitura, eles têm um ensino ali ou um incentivo em casa, né? E como que a gente lida com isso? Primeiro, nós como professores, nós precisamos ser leitores também. Antes de tudo, antes da gente incentivar a leitura, nós precisamos ser leitores. Nós precisamos mostrar para os alunos que a leitura é possível, que a leitura ela produz conhecimento, que a leitura fruição é essencial, né? A leitura fruição é a leitura que a gente lê por gosto, né? Que a gente lê porque a gente quer ler, né? E a leitura fruição é muito importante nesse processo. E vocês, como estagiários, depois como professores, precisam ser incentivadores.
E o incentivo começa quando vocês mostram para os alunos que vocês são leitores. Quando vocês mostram, por exemplo, toda vez que eu chego numa sala de aula, quando eu recebo os alunos, o primeiro dia de aula, eu sempre levo livro para eles. Diversos livros, livros de poesia, livros de romance, livros, né? E aí eu me apresento e tudo mais, e eu mostro esses livros para eles. Eu distribuo para eles, né? Cada um vai olhando, e eles vão se interessando, e isso mostra para o aluno que o professor é leitor, né? Parece banal falar isso, é claro que o professor é leitor, mas não é. Nesse momento, eu vejo que os alunos se aproximam de mim, né? Como sendo o professor deles e tal, né? Quando eu tenho uma turma nova, e esse processo é bacana, né? E depois eu sugiro para eles, quem quiser, eu impresso o livro, já perdi vários livros, tá, gente? Mas é gratificante, né? É legal ter esse retorno dos alunos. E ver, assim, eles querendo, né? Tem uns que são relutantes, mas é um processo, tá? É um processo pequeno, mas é bacana. É uma dica que eu deixo para vocês ali em relação ao incentivo à leitura. É claro que aulas de leitura durante as aulas de português, cada escola tem projetos, provavelmente, de leitura, né? Eu apoio tudo isso, eu acho fantástico. Eu faço aula de leituras com meus alunos, né? Não é uma aula toda, porque eles se dispersam, mas pelo menos 30 minutos ali, né? Que eles consigam pelo menos tentar ler. Eu sempre falo para a gente, tentem pelo menos, tá? E você vai conversando, dialogando, vai tentando de tudo ali. A gente tenta de tudo na sala de aula. Isso que é fantástico. E claro, atrelado a isso, a leitura não pode ser somente na sala de aula, né? A leitura ela precisa ir para casa. Existem vários projetos. Um deles, que eu gostaria de falar para vocês, foi uma ideia que eu tive uma vez, eu ainda não coloquei em prática, tá? Mas de tentar fazer com que os pais leem com os alunos, tá? É como se vocês, por exemplo, passassem uma atividade de leitura e pedisse para os pais lerem junto com eles, né? Ou qualquer familiar, tá? Isso funciona muito com o fundamental. Eu já vi um projeto parecido com esse que eu falei e dá certo, tá? Eu ainda não consegui fazer aqui porque aqui é ensino médio e tem uma cultura totalmente diferente e eu ainda não consegui fazer aqui, mas quero tentar, né? É uma forma de vocês incentivarem ali, levarem para os pais essa mensagem, né, de que é importante que que o aluno leia, né, não só na escola, mas em casa, que tira esse paradigma, né, de que ler é só na escola. Não é bem assim. E claro, gente, como eu falei antes para vocês, o texto é uma comunicação. A partir do momento em que o aluno tem um repertório de leituras, de textos, ele passa para o processo de escrita e ele vai ter o que escrever, né? E vocês têm que sempre falar para eles que todo texto ele é um processo de comunicação, né? Você escreve e você envia para alguém. Alguém precisa receber esse texto, né? E esse texto, ele não pode ser de qualquer forma, ele precisa ter uma compreensão, né? Então, ele precisa transmitir a mensagem que você ou o aluno queira, né? Quando a gente produz um texto, a gente quer transmitir a mensagem, né? Eu espero, por exemplo, eu estou aqui uma webconferência com vocês e eu espero que essa mensagem chegue até vocês, que vocês compreendem, né? Então, o texto funciona assim, né? Ele funciona como uma comunicação. E essa comunicação precisa ter a interlocução de quem fala e quem escuta. E, claro, a compreensão de tudo isso, né? E, claro, falando de produção de textos agora, eu trouxe uma fala do Geraldi, está no livro Portos de Passagem,
Para quem não conhece, o Geraldi é um dos grandes linguistas, ele é brasileiro, né? Atualmente aposentado, mas é um professor fantástico, tá? Já deu aula na Unicamp e tudo mais. A minha formação foi em torno dos textos dele, né? A minha professora de prática de ensino passou esse livro, a gente trabalhou, assim como outros, né? E ele começa falando sobre a produção de texto dessa forma. Considero a produção de textos orais e escritos como ponto de partida e ponto de chegada de todo o processo de ensino-aprendizagem da língua. É no texto que a língua se revela em sua totalidade, quer enquanto conjunto de formas e de seu reaparecimento, quer enquanto discurso que remete uma relação intersubjetiva constituída no próprio processo de enunciação, marcada pela temporalidade e suas dimensões. Então, o nosso processo de comunicação, o nosso processo de ensino-aprendizagem, né, o nosso objeto de trabalho é o texto, né, é a leitura, é a produção de texto. E todo esse processo de ensino-aprendizagem começa, claro, pela produção, né? A nossa própria linguagem, né, a língua portuguesa, ela funciona com os textos, né? A gente compreende, a gente tem esse objeto como sendo a nossa arma principal. Quando eu começo as aulas, eu sempre falo para os alunos, pessoal, o meu objeto de trabalho aqui são os textos, são os livros, né? Nós não podemos fugir disso. Assim como o objeto de trabalho do professor de matemática também são os textos, mas ele trabalha com os números, eu trabalho com as palavras, né? Então, assim, não tem como fugir, né? Você tem que explicar para eles que não tem como fugir. E que tudo isso não é um monstro, tudo isso é a solução do problema, né? A gente precisa cativar o aluno. E Geraldi, ontem eu estava assistindo uma live gravada, né? Ele participou de uma conferência e tal, e ele trouxe uma discussão muito interessante sobre a produção de textos. E vai ser o meu próximo tópico, que é em relação ao trabalho com gêneros textuais, né? E quando a gente trabalha com gêneros textuais, a gente está mostrando para os alunos a diversidade de textos que existem, né? E o Geraldi, ele não gosta muito dessa questão de gêneros textuais, tá? Ele acha isso uma bobagem, a gente trabalhar os gêneros como trabalhamos, né? Vamos ali generalizar, talvez, ou não generalizar, mas a forma como é trabalhado o ensino de gênero nas escolas, ele tem uma crítica muito forte, principalmente em relação aos gêneros que são trabalhados. A gente precisa pensar que existem gêneros que são mais concretos para os alunos, né? E ele deu um exemplo muito legal, que é sobre, por exemplo, anotação. Algum de vocês aprendeu o gênero anotação na escola? Será que alguém já viu? Será que alguém já trabalhou, algum professor trabalhou com vocês o gênero anotação, que é tão importante, né? Nós fazemos anotações diversas, né? Os alunos fazem anotações da aula, né? Mas isso não foi trabalhado como gênero textual na escola. Por que que não é trabalhado, né? Então, essa fala do Geraldi, e isso que eu estou falando para vocês também, faz a gente pensar que o trabalho com gênero textual, ele tem muito essa questão de para quem escrever, né? Claro, o tipo de texto é importante, o gênero, a escolha do gênero é importante, né? E principalmente, quando a gente for trabalhar com produção de texto, nós precisamos pensar para quem o aluno vai escrever. Todo texto tem um destino, né? Lembrem-se do processo de comunicação.
do interlocutor, né? Para quem o aluno vai escrever? Para o professor apenas corrigir? Não, gente. Todo trabalho com gênero textual, todo trabalho com produção de texto nós precisamos de um destinatário. Nós precisamos de uma ferramenta em que esse texto do aluno será visto, tá? E a gente vai refletir sobre isso ao longo dessa aula, né, desse mini curso, dessa conferência. Outra coisa importante que eu quero que vocês pensem, a temática dos gêneros textuais, dos assuntos que vocês vão trabalhar na sala de aula, tá? Nós precisamos, gente, apresentar aos alunos discussões reais, temas reais que são de familiaridade deles, que são da realidade dos alunos, tá? Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, agora, nesse momento que a gente está passando, a gente precisa trazer o assunto Covid, por exemplo, textos científicos e discutir isso, né? Eu trabalhei com eles duas redações, né? A primeira redação foi sobre o isolamento social, né? Se o isolamento social se eles estavam de acordo com o isolamento social que foi proposto pela OMS, né? Se é válido para diminuir os casos de Covid no Brasil. E, gente, os alunos tinham muita opinião sobre isso. Claro que é todo um processo, né? Depois eu falo desse processo também. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, nesse momento, é que a temática, o assunto, ele precisa ser atual, né? A gente precisa trazer coisas atuais para os alunos. Então, é uma feira de ciências que vai acontecer na escola. Então vamos trabalhar notícia em cima disso. Vamos fazer com que eles criem notícias em cima dessa feira de ciências. Vamos divulgar, vamos trabalhar com a propaganda, né? Então vamos trazer gêneros textuais reais, concretos, que dê que dê um sentido para o aluno. Tem tantos gêneros textuais que são assim muito fora da realidade deles, né? E cada escola tem a sua realidade, cada escola tem o seu público, e a gente precisa pensar nisso. Assim como a anotação, né? A gente pode trabalhar anotação no estágio, imagina que legal. Ou o comentário, gente, o comentário que é tão útil, né? A gente usa no Instagram, a gente usa no Facebook, né? Para desmistificar a questão de crítica dos outros, mas a gente pode ensinar eles a escreverem um comentário com fundamento. A gente pode produzir um comentário com argumentos, né? Aí depois que a gente pode sair do comentário para trabalhar a argumentação com eles, né? Ou no meio de tudo isso. Então percebam a realidade, percebam os gêneros textuais que são infinitos, né? Na nossa sociedade, na cultura da escola e reais para os alunos. Precisa ser. E o nosso trabalho de língua portuguesa, a disciplina de língua portuguesa, ela permite a interdisciplinaridade com todas as disciplinas, né? A gente pode, por exemplo, se o aluno está fazendo um trabalho de ciências, uma feira de ciências, uma pesquisa, né? A língua portuguesa está ali. A gente pode trabalhar interdisciplinar com outros professores e é muito bacana isso, porque a gente também desmistifica outra coisa, de que a escrita é só na disciplina de português. E não é bem assim. Eles escrevem em todas as outras disciplinas, né? E nós precisamos ter esse apoio de todos os professores, né? A gente, por exemplo, adoram cobrar o professor de português na interpretação. O aluno não interpreta bem o texto, é culpa do professor de português, né? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? E não é bem assim, né? Interpretar uma questão de matemática não cabe a mim, né? O professor de matemática, ele precisa ensinar o aluno a pensar, a entender a questão de matemática, a compreender o enunciado, né?
Então, nós precisamos trabalhar juntos. E a interdisciplinaridade é muito importante nesse processo. Eu defendo muito a questão de sequência didática para trabalhar com gêneros textuais. E, pessoal, quando eu falo trabalho com gêneros textuais, eu estou falando de leitura e escrita, tá? E a sequência didática, ela foi proposta ali por Dawes, né? Tem toda uma teoria em cima disso, mas eu vou tentar explicar bem básico aqui, porque provavelmente vocês já ouviram falar. Para quem não sabe, a sequência didática, ela é um conjunto de atividades, né? E ela tem a intenção de ajudar, de contribuir para essa compreensão, né? É algo efetivo. Se nós percebermos, se vocês perceberem nos livros didáticos das escolas, alguns livros são organizados em sequência didática, né? Só que, claro, são textos, assim, que não são atuais, né? É aí que está o problema do livro didático, né? É porque quando a gente trabalha com o gênero textual dentro do livro didático, não traz temas atuais. Às vezes é um texto que não tem nada a ver, uma interpretação que não tem nada a ver, né? Que poderia ser melhor. Mas se a gente pensar no livro didático, ele é organizado, ele é uma sequência didática, né? Digamos assim, ele tem o texto, daí tem as questões de interpretação, aí tem as questões de linguística, aí tem a escrita, a reescrita, né? Então, é organizado, né? Só que a gente tem uma problemática em relação a isso, porque a gente esquece de trazer o assunto atual, né? Outros textos, né? Não somente o do livro. A gente precisa apresentar mais coisas, né? Para ficar mais concreto para o aluno. Então, a sequência didática, a produção de texto, ela é um processo, né? É um processo árduo, é um processo gratificante, tá? Mas ela é um processo e a gente precisa passar por ele. Então, no início de tudo, nós temos uma contextualização. O que seria contextualização? Seria vocês incentivarem eles ou apresentarem o texto para eles, né? Olha, pessoal, vocês vão começar a trabalhar com notícia, né? Como que vocês começam a falar sobre notícia? A gente pode começar a aula trazendo uma notícia, né? Discutindo uma notícia, né? Ou que eles trazem, pedir para que eles tragam para a sala de aula notícias, né? E daí vocês podem analisar com eles, cada um, junta em dupla e vamos analisar essa notícia. O que quer dizer, né? Aí depois dessa contextualização, desse processo inicial, né, nós temos a leitura, aí uma leitura conjunta, né? O professor leva uma notícia comum a todos, né? E vamos ler essa notícia, vamos entender a estrutura, as características, né? Para depois vocês, por exemplo, passar... Eu não sei até que ponto a gente trabalha a criação de notícias, né? Eu acho que o gênero notícia, ela é bem importante para trabalhar a interpretação dos discursos, a fake news, né, que é uma problemática em relação a isso. Então, pedir para que eles investiguem, né, a notícia. Eu acho que é muito mais plausível do que depois, claro, né, se surgir ali algo prático de produzir uma notícia. Mas eu acho bem ou uma ideia também, falando da notícia, né, é transformar, por exemplo, vocês apresentam uma reportagem e pede para transformar em notícia, né, porque geralmente a gente trabalha junto, notícia primeiro, depois reportagem, ou vice-versa. Então, a gente precisa pensar no objetivo que a gente quer com aquele gênero textual. Porque, antes de tudo, a gente precisa planejar, né? A gente precisa pensar direito na contextualização. Como eu vou levar esse gênero textual para o aluno? Como que eu vou apresentar? Como eu vou ensinar esse gênero textual? Por isso que a sequência didática, ela é ótima, é uma ótima forma,
né? E você pode reinventar, você pode recriar essa sequência didática, diminuir, às vezes, as particularidades ali que existem, né? Eu, por exemplo, depois eu vou falar das minhas práticas, né, de algumas práticas que eu realizei, mas assim, eu sempre faço essa contextualização, a leitura, a análise, né, a análise do texto. Vamos analisar, gente, vamos tentar perceber essa estrutura. O que a notícia tem de diferente de um conto? O que um conto tem de diferente de uma crônica? Né? Então a gente leva esses dois textos, eles analisam, eles percebem a diferença. Isso é bem legal e muito válido para o aluno, porque ele precisa entender que um texto é diferente do outro, que um texto tem as suas características, as suas particularidades, né? Então tem todo esse processo. E quando a gente chega na escrita, né? Para chegar na escrita, façam as leituras primeiro. Na sequência didática também, é uma forma que eu não faço muitas vezes, mas já fiz muito, né? Quando a gente não conhece, claro, a escrita do aluno, a gente pede para escreverem um texto, né? Para a gente conhecer a escrita deles e tudo mais, né? Mas eu prefiro eu já começo trabalhando ali, eu faço a contextualização, eu trabalho a leitura e vou para a primeira escrita, né? E daí depois eu faço esse processo de correção. E esse processo de correção, pessoal, futuros professores, né, é muito importante, tá? É o momento em que a gente vai conhecer, em que nós conhecemos o texto do nosso aluno, nós conhecemos o nosso aluno, né? É um processo bem importante. É um processo em que a gente pode, no próprio texto dele, circular, a gente pode dar umas dicas, a gente pode escrever. Eu sempre escrevo nos textos deles, no final ali, uma sugestão. Olha, é assim, 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 né? Você poderia melhorar isso, e assim por diante. E outra coisa importante nesse processo de escrita, de produção de texto, de gêneros textuais, é o retorno, tá? Então, quando você corrige o texto e você devolve para o aluno, você precisa ter uma conversa com eles, tá? Então, pessoal, até é interessante às vezes apontar os maiores equívocos, não apontar o aluno, tá? Mas apontar ali algumas incorreções no quadro, né? E sempre devolvam os textos para eles com correção, porque eles esperam isso. E na sequência didática, a gente tem o processo de análise linguística, né? Aí que a gente trabalha a gramática em si. E eu defendo muito isso. Eu defendo o trabalho com a gramática ou análise linguística a partir do texto, né? A partir do texto do aluno. Porque fica mais concreto do que a gente ficar ali trabalhando, olha, substantivo, adjetivo, ou sujeito, predicado. Eu sou apaixonado por gramática, né? Mas a gente precisa pensar no aluno, na realidade do aluno. Ele precisa compreender a escrita dele, e cada um escreve de uma forma, né? E o outro processo bem importante é o processo da reescrita, né? Não existe trabalhar gênero textual ou uma produção de texto sem o retorno e sem a reescrita, né? Então nós temos todo esse processo ali. E claro, nós temos a correção de novo. Depois da reescrita tem a correção, né? É muito importante esse feedback, né, para o aluno. E por último, e talvez o mais importante, né, é o final, a finalidade, que é a publicação, quem vai receber esse texto. Então, no início de todo o processo, eu volto aqui com essa pergunta: para quem escrever? Né? Quando vocês forem apresentar um texto, começar a produção textual, instigam os alunos. Olha, pessoal, o texto de vocês vai ser publicado em tal. O texto de vocês vai ser publicado num blog. Eu vou postar no Instagram.
no Facebook, né? Antigamente nós tínhamos a questão dos blogs, né? É muito famoso, hoje em dia não tem muito, né? Se perdeu, mas é uma ideia também. Ou até mesmo, por exemplo, depende muito dos gêneros textuais, né? Mas sempre pensem em publicar esses textos em algum lugar, no mural, né? Ou pedir para um outro professor, né? Ou fazer uma troca de turma com turma, né? É interessante esse processo. A gente tem que sempre pensar para quem escrever, porque daí você instiga o aluno a produzir o texto e a produzir o texto com mais integridade, né? Com mais propriedade. E daí eu vou falar um pouquinho das minhas práticas com vocês. Eu selecionei alguns gêneros textuais que eu gosto de trabalhar, né, e que eu acho válido, tá, trabalhar com os alunos. O primeiro, que é a minha paixão, é a redação do Enem. E eu diria que a redação do Enem é o texto dissertativo argumentativo, né? O texto dissertativo argumentativo, ele vai estar presente no 9º ano. Quando o aluno consegue entender, consegue aprender no 9º ano o texto dissertativo argumentativo, ele vai chegar no 3º ano excelente, tá? Então, professores ali, futuros professores, quando vocês chegarem e se depararem com turmas de 9º ano, e vocês vão chegar a trabalhar esse texto, trabalhem, deem preferência a ele, porque é um texto importantíssimo na vida para a vida do aluno, né, para o futuro dele. Então, assim, quando eu trabalho o texto dissertativo argumentativo, eu sempre levo, óbvio, redações modelos, né? Para a gente ler, analisar, eu faço todas as análises com eles, né? Eu passo as características do texto, né? Por exemplo, eu exibo em slide, a gente pode exibir em slide e ler e analisar junto com eles. Ó, pessoal, a introdução, o que tem na introdução? Percebam que em todos os textos nota 1000, por exemplo, possui uma estrutura específica, possui uma característica específica, né? Então, assim, a gente precisa passar por esse processo de leitura, como eu falei para vocês antes, de análise do texto, de compreender como eu posso escrever esse texto, né? E nesse processo, no processo anterior que eu falei para vocês de leitura, escrita, de análise e tudo mais, o mais importante nesse trabalho do texto dissertativo argumentativo, da redação do Enem, é a correção, tá? Ao contrário de outros gêneros sexuais, a redação do Enem tem um único objetivo, digamos assim, ser aprovado em algum vestibular, né, o próprio Enem, né? Quem que é o nosso receptor? É o corretor da redação. Então, se o corretor da redação é o que vai te avaliar, o professor precisa ser esse corretor. Ele precisa apresentar, ele precisa ter em mãos, antes de tudo, uma tabela de correção. E essa tabela de correção, igualzinha ao que os corretores fazem, tá? Os alunos esperam isso, eles esperam esse retorno, eles ficam angustiados, né? Principalmente o pessoal do terceirão. Eles, meu Deus, professor, quanto que eu tirei, né? Qual que é a minha avaliação ali? Então, assim, para quem escrever dentro da redação do Enem é o corretor, né? Então, o professor tem esse papel de tornar público para ele, para esse aluno, a tabela de correção, né? Então, assim, aí a gente tem que trabalhar 5 competências com eles, né? E nessa tabela de correção a gente tem que apresentar essas 5 competências, onde ele está errando, onde ele precisa melhorar, né? É na estrutura, é na linguagem, é na proposta de solução, né? Eu não vou aqui ficar explicando o texto em si, tá, pessoal?
mas, assim, brevemente, como eu trabalho as redações, né? E eu percebo, de verdade, que os alunos esperam a correção. Eles esperam um retorno, tá? E esse retorno, ele precisa vir com muita orientação, tá? Eu sempre não, né? Mas eu tento atender individualmente os alunos. Eu organizo, faço uma atividade, assim, e na hora que eu devolvo as redações, né, eu coloco algumas observações em alguns textos, os mais problemáticos, por exemplo, para que eles busquem o professor para a gente conversar sobre ele. E se você conseguir ter esse tempo com esses alunos, os mais, assim, complicados, né, tentem, tá? E conversem com eles e tentam explicar, olha, mostra, olha, aqui que você está errando, né? E esse processo é muito importante. No caso da redação. Aí, por exemplo, cartas. Carta é muito antigo, mas tem muitos tipos de cartas, tá? Eu vou falar de uma experiência minha sobre que eu trabalhei com eles no ano passado, que é uma carta de solicitação, tá? Ela estava no livro didático, mas eu trouxe outras propostas, né? E a gente trabalhou o gênero, a gente leu, a gente analisou, fez todo o processo, e na hora da produção, o que eu falei para eles? Pessoal, vocês vão solicitar a deputados estaduais, e vocês vão ter que buscar deputados estaduais para solicitar melhorias na cidade de vocês. Era esse o enunciado, era essa a minha proposta, né? E eu falei para eles, eu vou enviar essas cartas a esses deputados. É algo concreto? É. Quem que ajuda o município? Antes de tudo, é o prefeito e tal, tudo mais. Eu tentei explicar um pouquinho para eles esse processo político, mas eu joguei ali o dever para os deputados. E foi muito legal. Vieram textos assim incríveis, né? E solicitando mesmo para eles enxergarem na cidade deles o que está precisando, né? Olha, precisa de melhorias aqui, explique essa melhoria. Como deem sugestões de melhorias, né? E foi muito bacana, né? Então, o gênero se chama carta de solicitação. E eu enviei, tá, essas cartas e eu não tive retorno, gente, mas isso já é outro assunto, né? O importante é que os alunos produzam o texto e tenham o que dizer nesse texto. Eu até esqueci de colocar isso. É importante que os alunos tenham o que dizer, tá? Tomei uma água aqui, que a voz tá... Outros dois tipos de textos que vocês vão trabalhar muito na sala de aula é o conto e a crônica, né? Com certeza vão trabalhar separadamente, né? Mas o trabalho com contos, ele vai aparecer ali no Fundamental 2, né? Também no médio, mas começa no Fundamental 2. Eu já fiz diversos trabalhos com contos e crônicas e o processo, a prática mais bacana do conto é a leitura, porque são leituras mais curtas, né? E é um momento em que o aluno vai usar a criatividade dele. A comanda de produção de um conto, ela precisa ser muito instigante para o aluno, né? Então você pode pensar, que depende muito se é um conto de terror, se é um conto romântico, né? Mas também deixam eles criarem as histórias deles, né? Deixem que eles tenham vamos descobrir o que o aluno tem a dizer. A comanda, ela pode ser comum a todos, mas ela também pode ser diferente. Você pode trazer várias propostas de produção de contos, tá? E deixe o aluno ser criativo. Eu trouxe esses dois textos, esses dois tipos de gêneros ali, contos e crônicas, para vocês, como sugestão, deixarem os alunos usarem a criatividade. Depois de todo o processo ali,
pense o seguinte, o conto ele não precisa seguir o início, meio e fim, ou introdução, desenvolvimento e conclusão, não é assim. O conto, ele ultrapassa os limites da criatividade, né? Desde que tenham personagens, né, e tudo mais, as características lá, deixem eles ser criativos, né? E é bem bacana. E para quem escrever, professor? Quem que vai ler esses contos? Olha, tem muitas propostas em relação a isso. Primeiro, vocês podem divulgar esses contos numa mostra literária. Vocês podem pedir para que eles leiam esses contos na própria sala de aula. É fantástico, eu já fiz isso, né? Deles contarem as histórias deles, eles ficam empolgadíssimos, né? Principalmente 7º, 8º ano, eles adoram contar. Uns têm vergonha, mas ela vai se perdendo, tá? Então, assim, é um destino, né? E a partir do momento em que eles contam a história deles para a turma, eles ficam, assim, preocupados e daí eles conseguem produzir bem o texto. É bem legal isso. Poesia. Poesia é o texto que eu mais gosto e que eu trabalho com todas as turmas e sempre. Eu sempre trabalho poesia, em qualquer turma que eu tiver. Eu chego na sala de aula, eu falo algumas coisas e tal, e eu pergunto para eles, o que é poesia? E daí eles ficam pensando e tal. Ah, pessoal, a poesia, ela é o sentimento de vocês, né? A poesia, ela pode ser dentro de um poema, ela pode ser dentro de uma música, né? Eu tô falando de poesia, gente, a questão da expressão do sentimento mesmo, não o poema em si, tá? E daí aí eu levo uma caixinha, você pode elaborar essa caixa do jeito que vocês quiserem. Essa caixa cheio de papéis recortados, assim, pode ser papéis coloridos, pode ser em branco, uma caixa de poesia. E você vai entregar esses recortes para eles, em branco, né? E vai pedir para eles, ó, pessoal, agora eu quero que vocês produzam uma poesia do que vocês estão sentindo nesse momento, né? Então, por exemplo, eu trabalhei ano passado e esse ano, né, para iniciar o romantismo na literatura, eu pedi para o pessoal do 2º ano, eu pedi para eles produzirem poesias românticas, de amor, né? E cada um escreveu ali da forma que eles sentiam e tal. Com o 3º ano, eu já falei outro tema, né? Então, assim, a gente pode inventar um tema ou criar um tema para eles e não e criar essa expectativa, ó. Aí você recolhe, depois que eles produziram e tal, você pode até colocar uma música de fundo para eles produzirem a poesia. Deixa um tempo, deixa eles pensarem e eles vão falar, professor, eu não sei escrever. E daí você vai ajudando. Pessoal, a poesia pode ter um verso, pode ter 3 versos, pode ter uma estrofe, pode ser uma frase, né? Desde que seja carregada de sentido, que seja carregada de sentimento ali, né? E você vai instigando. E o início é o que eles não conseguem, né? Eles nunca conseguem começar o texto. Isso serve para qualquer tipo de texto, né? O difícil é começar. Mas você vai instigando, você vai ajudando eles falando oralmente. Coloquem uma música de fundo que dá super certo, tá? Então essa é uma dica aí para trabalho com poesia. O trabalho com poesia também, ou quando vocês forem trabalhar poemas de fato, né? Levem poemas assim bacanas dos escritores brasileiros mesmo, da literatura, né? E façam criem um repertório de vários poemas. Levem uma caixa, isso já é outra prática, né? Levem caixas com vários poemas, distribui para eles e pedem para eles lerem oralmente, ali em voz alta, os poemas que eles pegaram na caixa, né? E aí você vai instigando, olha, o que você acha que esse poema quer dizer? Né? O que você entendeu desse poema? E depois desse trabalho inicial com o poema,
você vai ali, de fato, trabalhar as análises e tudo mais, e a criação de poemas, né? E sempre tenha um destino para essas poesias. Quando eu guardo as poesias dentro da caixa, eles esperam o retorno. Aí eu falo para eles, calma que um dia vocês vão saber esse retorno, né? Eu deixo em surpresa isso. Mas vocês podem publicar em murais, podem fazer um mural de poesia, vocês podem fazer trazer uma árvore, galhos assim de árvore e montar uma árvore poética de poesia e pendurar as poesias, né? No final, esse é o processo final. Gente, tem muita coisa que dá para fazer com poesia, tá? Pessoal, tá? Tô indo muito rápido, tô conseguindo entender, tá? Tá certinho. É tão ruim não ter um feedback, não tá olhando para vocês. Tá tranquilo, Cris. É que Então tá bom. a gente tá aqui no chat conversando sobre o que você está falando. Ai, que bom. Que bom. Depois eu vou olhar o chat, tá? E Ok. eu quero que vocês me perguntem muito para a gente dialogar depois, tá? Por favor. Um outro tipo de texto, e esse aqui eu quero que vocês pensem bem. Um artigo científico. Será que dá para trabalhar artigo científico com os alunos? Será? Claro que eu penso isso no ensino médio, tá? No terceiro ano, segundo, terceiro ano. E aí a gente pensa o seguinte, a gente chega na faculdade, no primeiro ano da faculdade, você já tem que escrever artigo científico. E muitas vezes o professor não vai te ensinar a fazer artigo científico. E aí, o que você faz? Como que você vai escrever um artigo científico se muitas vezes você nunca leu um artigo científico? Né? Que professor que leva para a sala de aula no terceiro ano um artigo científico? Poucos. Né? Eu tenho professores aqui na escola que a gente estava conversando sobre essa questão de artigo, né? E que é importante, né? Às vezes a gente pode levar como para leitura mesmo artigo científico, na aula de biologia, na aula de matemática, na aula de história, né? E ler com os alunos, mostrar para eles como é um artigo. A gente trabalha muito seminário, né, com eles. É bacana trabalhar seminário. Eu adoro trabalhar seminário com os alunos, né? Mas a gente esquece do artigo, né? E a gente até mostra para eles a estrutura de um trabalho, introdução, desenvolvimento, a conclusão, né? A gente precisa trabalhar o que é uma introdução, como que a gente escreve uma introdução, né? Então a gente precisa trabalhar com eles. Então pensem um artigo científico aqui nesse processo de elaborar um trabalho de pesquisa, que os alunos eles fazem tantos trabalhos de pesquisa, né? Mas será que nós estamos pensando na organização desses trabalhos? Será que nós estamos ensinando os alunos a organizar? Né? Aquela fala anterior sobre a questão de que gêneros ensinar, né? Gêneros atuais. Então a gente precisa pensar nesses gêneros, repensar nos gêneros, né? Que a gente trabalha com os alunos. E, gente, não tenham medo de levar gêneros reais, não tenham, você é autonomia ali. Você faz a sua aula, né? E no livro didático do terceiro ano, tinha projeto de pesquisa como gênero textual no livro didático. E eu achei fantástico, falei, nossa, e foi a primeira vez que eu vi assim, meu Deus, que legal, né? Projeto de pesquisa. E eu até tentei o ano passado fazer com os meus alunos, só porque a minha turma não ajudou muito, assim. E também pela questão de tempo, não consegui fazer. Mas eu penso o seguinte, é possível, tá? É possível a gente trabalhar esses gêneros. Um projeto de pesquisa, por exemplo, é ótimo, porque é só o projeto, vocês podem trabalhar com eles as ideias que eles têm por exemplo, para pesquisar. O que você pensa no seu futuro? Eu não sei, né? Tem muitas coisas que dá para fazer com isso aqui, com artigo, com projeto, né? E eu trouxe esses dois tipos de textos aqui, esses dois gêneros, para instigar vocês,
tá? A pensarem nesses textos na sala de aula. Outros textos que também estavam no livro didático do terceiro ano é o currículo e a carta de apresentação. Eu achei fantástico e muitos professores não trabalham isso com os alunos. Eu acho essencial a gente trabalhar um currículo com os alunos. Vocês levarem o currículo, olha pessoal, agora vocês vão montar o de vocês, né? O que vocês têm de experiência, o que vocês têm de formação, né? E daí a gente trabalha todo o discurso, né? A gente pode envolver eles ali num bate-papo bacana sobre a carreira e tudo mais. Nós temos uma disciplina aqui na Escola Plena que se chama Projeto de Vida. E o projeto de vida dos alunos em que eles pensam mesmo no futuro, em que eles organizam a vida dele pós-escola, né? E o currículo é algo que o professor de português pode trabalhar junto com o professor da disciplina de projeto de vida. Trabalham juntos porque eles estão pensando nos sonhos, na carreira, e nós entramos com o texto, com a produção de texto. É fantástico. E eu trabalhei com eles o currículo, eu trabalhei a carta de apresentação, e, gente, foi tão legal trabalhar a carta de apresentação, e eles não sabiam como se apresentar, né? E esse é o momento em que eles pensam neles, né? E nossa, professor, como eu me apresento? Gente, vocês vão enviar essa carta de apresentação para uma empresa. E daí eu pedi para eles escolherem uma empresa dos sonhos. Aí teve e aqui, a realidade aqui, gente, em Paranaíta, é uma realidade muito distante, assim, sabe? Eu sofri muito, depois eu conto um pouquinho disso, dessa trajetória. Mas assim, de chegar no momento em que os alunos não tinham sonhos, eu perguntava para eles, qual é o seu sonho? E eles não sabiam, porque eles não viam um futuro, né? Nesse ponto, sabe? E quando eu cheguei nessa atividade de carta de apresentação, isso ficou muito claro para mim, né? E daí eu pedi para eles pensarem numa empresa, e gente, eles não encontravam uma empresa. E aí eu percebi, meu Deus, como eles estão fora da realidade, né? E daí eu dei o exemplo, ai, gente, então vamos pegar aqui um supermercado, né? O supermercado da cidade, como que você vai se apresentar para o supermercado, ou para uma empresa de construção, para uma escritório de contabilidade, né? Aí também eu fui longe, né? Ai, envie um currículo para a Rede Globo, para o SBT, né? Eu falei brincando para eles, né? Sonhem, gente, eu quero que vocês pensem alto. E foi muito bacana esse trabalho. E eles escreveram, daí eles pensaram neles, em toda uma organização, né? Do que você é capaz, né? Quais são as suas habilidades. Gente, é muito legal trabalhar isso. Se vocês tiverem a oportunidade de estagiar no ensino médio, não sei como acontece o processo de estágio, né? Mas é bem interessante isso. Os alunos vão gostar muito. Um outro texto muito bacana é a propaganda, né? Eu trabalhei propaganda, por exemplo, com várias turmas, mas com sétimo e oitavo ano. E daí, o que eu fiz? Que deu muito certo, tá? Aí eu trabalhei propaganda, a gente analisou e tal, fizemos leituras, análise e tudo mais. E daí a minha comanda de produção de texto era a seguinte: primeiro de tudo, eles tinham que criar, inventar um produto. Inventar. Eu quero que vocês criem um produto. E depois que vocês criarem esse produto, vocês vão ter que vender. E para vender, vocês precisam elaborar uma propaganda. Né? Aí com todos os enunciados, né, com os verbos no imperativo. Aí você entra com análise linguística na propaganda. É ótimo para trabalhar verbos, por exemplo, verbo no modo imperativo, né? Gente, eles vêm com cada ideia. Eu falei, e você pode deixar eles serem criativos, inventar uma capa que deixa eles invisíveis. Gente, são sétimo ano, deixam eles sonharem, deixam eles pensarem, deixam eles imaginarem. O importante é a produção, né? E eles, gente, vem cada coisa que vocês ficam assim, sabe, muito felizes.
E deixam que eles criem a propaganda, né? E essa propaganda ela pode ser em texto, em cartaz, em vídeo. Uma vez eu trabalhei em 2018 com o 9º ano. Era final de ano já. E eles tinham que fazer a propaganda do produto deles, né? Tinha que ser em vídeo e tinha que ser de Natal. Porque nós estávamos próximo ali, né, dezembro, e tinha que ter esse tema de Natal. Então, olha só a responsabilidade, né? Aí a gente trabalha toda essa questão cultural também, né? De que as datas de comemorações, elas têm um intuito de vendas também, né? E a gente acaba trabalhando com eles, a gente conversa, bate papo. É muito bacana o trabalho com propaganda, tá? Dá pra gente criar muitas ideias. Textos de opinião e argumentação são textos importantíssimos. Nós temos ali, ele começa no 8º, 9º ano, né? Vai aparecer esses textos. Artigo de opinião, né? E, gente, para a gente trabalhar o artigo de opinião ou textos de opinião, a gente precisa deixar com que eles falem. E como que a gente faz isso? Através de debates. É complicado elaborar um debate? É um pouquinho, mas é muito legal. E ensinem os alunos a pensarem, a aceitar não, mas compreender a opinião do outro, que eles levem temas polêmicos, porque se vocês não levarem temas polêmicos, não vai dar certo. E eles gostam de temas polêmicos, tá? Divida a turma em 2 grupos, um grupo contra o outro. A questão de disputa, gente, de jogos, é muito legal e sempre funciona. Os alunos adoram ser desafiados e adoram desafiar um ao outro. Eu gosto disso, tá? E dá muito certo. Deem uma premiação, podem sugerir premiações, não só em texto de opinião, em debate, mas como outras produções. Mas assim, o texto de opinião é muito isso, é deixar eles falarem. E principalmente eles organizarem e buscarem argumentos. O processo de pesquisa de argumentação é muito importante, para que eles entendam, olha, eu acho que o governo tá bom. Por quê? Mostra o porquê. Eu acho que não tá bom. Mostra o porquê. O governo é um exemplo hipotético, tá? Mas pode ser vários outros temas. E é muito bacana, gente. Trabalhem o debate e realmente, assim, podem deixar eles virem com roupas formais, assim, pede autorização para a direção, olha, eu quero que os alunos, em tal dia, os alunos vão vir com roupas formais, né? Gente, é muito legal. Para eles defenderem as ideias, os ideais, e é isso, né? A gente não pode esquecer que a produção escrita, ela não precisa ser só escrita, né? Ela pode ser oralizada, né? Ela pode ser através de uma imagem, de um debate, né? E claro, vocês podem pedir para eles elaborarem por escrito e você acompanha todo esse processo, é bem legal. Resumo e resenha. Muitos professores não trabalham o gênero resumo, e é um dos gêneros mais importantes também, né? O resumo. Porque como resumir? Né? O que é resumir? A gente às vezes pede para resumem a história, ou dá um texto grande lá e pedir para eles resumirem. Eles não sabem, eles vão entrar em pânico, né? E cada um vai fazer o resumo da sua forma, e claro, isso é aceitável, mas a gente precisa, nesse processo de resumo, de trabalhar o resumo, é muito importante que eles entendam qual a relevância do texto, o que é mais relevante dentro do texto, né? E aí nós temos um processo de leitura e interpretação muito boa, muito grande, né? Então trabalhar o resumo, não mais pela escrita, mas pela questão de entender o que é importante no texto. Então é um processo ali de leitura muito grande, de análise, né?
e produzir o resumo. Você pode pedir o resumo de um filme por escrito, né? Isso acontece tanto, é tão comum, né? Mas às vezes a gente esquece de ensinar como escrever um resumo. A resenha é a mesma coisa, né? Eles entenderem que resenha é diferente de resumo, que você tem que mostrar, apresentar um ponto de vista. Então, quando vocês trabalham filme ou uma palestra, ou quando eles vão uma palestra, pede para eles uma resenha. Quero que vocês façam uma resenha dessa palestra. E que nessa resenha eles expressem uma opinião, uma visão, uma sugestão, né? Além deles resumirem aquilo que foi dito, que foi apresentado ou que foi lido, eles vão apresentar a opinião deles, né? Uma sugestão, uma crítica, né? A resenha é muito crítica. Daí vocês ensinam ali, ou vocês passam para eles a importância da crítica, né? E de como construir uma crítica. E resenhas, assim, a gente pode publicar mesmo em blogs, sites, né? Para eles fazerem leituras orais também, né? De cada um falar a sua opinião, apresentar a sua resenha um para o outro e depois rolar um debate em cima disso é bem legal também. E eu separei aqui práticas assim que são possíveis na escola e que assim, gente, são essenciais, importantíssimas e o professor não pode ter medo de fazê-las, né? Então, por exemplo, mapas mentais, conceituais, que está tão em moda hoje em dia, é essencial para o aluno estudar, né? E dentro disso, vocês podem ensinar eles a próprio anotação, né? Pessoal, vamos ensinar vocês a como anotar as coisas, né? Então, assim, o mapa mental ou conceitual, né? Ele vai fazer o aluno pensar ali nas palavras-chave do conteúdo. E, gente, eu peço isso sempre nas aulas de literatura. Quando termina, antes da prova, ali, uma semana antes, 2 semanas antes, eu peço para eles elaborarem mapas conceituais da escola literária, né? Para que eles tenham ali palavras-chave, mapas conceituais de gramática também, algumas regrinhas ali, e eles adoram fazer. E deixa o tempo, deixa eles colorirem do jeito que eles querem, é um trabalho muito bacana e eles gostam muito. E esses mapas são para eles. Quem que é o leitor desses mapas? Eles mesmos, né? Porque eles precisam elaborar algo que ajudem eles a estudar. Então, ali a gente não precisa de um público, a gente precisa com que eles façam da maneira deles, da melhor maneira que fique claro para eles o conteúdo. Qualquer conteúdo, né? Jornal, produção de jornal. Eu sei que é difícil a gente conseguir a produção de jornal, mas é muito bacana. É uma ferramenta que a gente pode publicar todo tipo de texto, né? Poesias, contos, crônicas, uma resenha, um comentário, né? Então, assim, a escola que conseguir isso é muito bacana. Eventos literários, como, por exemplo, o sarau poético, científico. Aqui, esses eventos são formas de publicar os textos, né? A gente trabalhar, pessoal, esse texto aqui, a gente vai ser para o sarau, vai ser para o evento tal, né? Vão ser expostos, né? Mural, toda escola tem um mural. Pegue o mural para vocês, abusem desse mural e publiquem ali os textos dos alunos. É muito legal também, né? É muito comum já. Tribuna de textos. Essa tribuna de textos é como se eles fossem, por exemplo, uma batalha de rap. Né? Tem alunos que gostam disso, uma batalha de rap, uma batalha de poesia, uma batalha de textos de opinião, de opiniões, né? Então essa tribuna de texto eles colocarem, eles apresentarem os textos e realizarem ali uma disputa, né? E você pode gerar um prêmio em relação a isso. Não que ninguém perca, sabe? De uma forma que ninguém perca, mas que eles consigam
expressar ali o que eles querem. Serve muito para textos, isso aqui é algo oral, né? Mas são textos escritos, mas que eles expõem de forma oral. O jogral poético e científico, né? Jogral são... Gente, uma ideia aqui para o jogral, que eu sempre faço... O ano passado eu trabalhei, eu criei um evento, eu tive uma ideia de criar um evento da Semana de Arte Moderna na escola. Eu ia trabalhar só com o terceirão e acabou expandindo para os 2 segundos anos, com a professora de arte. Eu peguei a professora de arte, a professora de história, e a gente fez um evento muito bacana. E daí eu pedi para os meus alunos do terceirão elaborarem um jogral poético e em que eles interpretassem os poetas, os autores modernos ali, como se eles fossem. E peguei, não textos reais, assim, uma música, por exemplo, e pedi para eles transformarem a música em um jogral, em uma fala, né? E daí nós fizemos toda uma apresentação que ficou fantástico. A gente pode trazer a música e, em vez de eles cantarem a música, eles vão interpretar essa música, vão como se eles fossem os personagens e vão falar, vão conversar. E você pode trazer poemas e dramatizar esses poemas. E, gente, é muito legal. Eventos culturais, acho que envolve tudo isso, né? A Semana de Arte Moderna é um dos eventos que eu pensei. Eu já fiz um evento, mostra literária, mostra artística literária, que eu também tinha uma amiga minha, professora de arte, né, da escola, isso já faz alguns anos. A gente fez com o 8º ano. Ela tinha umas obras de arte com os alunos que eu achei fantástico. Eu falei, vamos expor isso aqui. E com os meus alunos do 8º ano, que foram os responsáveis pelo evento, eu dividi eles ali, eu dei um escritor para cada grupo e pedi para eles pesquisarem, elaborarem ali uma forma de apresentar esse autor, e eles tinham que apresentar uns textos do autor, ou declamar, ou interpretar. Eu falei, gente, se virem, né? Claro que foi ajudando eles. E, gente, foi tão legal, eles se sentiram assim tão valorizados, e daí nós montamos um espaço, cada grupo enfeitou, teve um espaço ali, cada grupo conseguiu enfeitar do seu modo, decorar, porque era uma das propostas, era decorar o seu espaço com fotos dos autores, né? E também produções que eles fizeram durante o ano. E quando eu falei para os alunos que a escola inteira ia assistir eles quiseram legal você instigar isso, e eles, não, professor, não quero que ninguém assista. Eu falei, não, gente, não é bem assim, vai ser importante para eles, né? E aí vai a primeira turma e vai a segunda turma, e eles acabam se acostumando. E, gente, foi muito legal. Foi um dos eventos assim que mais me marcou, porque era uma turma de 8º ano e era uma turma de 8º ano difícil. E as turmas mais difíceis, ó, uma dica para vocês, as turmas mais difíceis, a forma de trabalhar é essa, é de trabalhos em grupos e de apresentações. Discussões, pesquisas, é o que mais dá certo, tá? E, gente, foi muito legal. Café literário também é uma dica ali, principalmente para trabalhar expressões de textos, leitura, né? Para eles apresentarem as leituras que eles fizeram durante o mês, o bimestre. Café literário. E, gente, é um café literário mesmo. É preparar um dia, pedir para cada um trazer um lanche, uma coisinha e fazer um café mesmo, para uma comilança, né? Aí eles tomam café, tem todo um discurso, e cada um vai dividindo as suas histórias. Uma vez, com 9 anos, eu fiz, mas eu não fiz comilança, assim, né, café. Eu levei eles para um espaço diferente, que era um lago que tinha na cidade. Era uma cidade pequena e era próximo da escola, eu consegui levar. Aí era um ambiente, assim, totalmente natural, a gente levou um tapete, cada um, toda a turma, tá? Uns 30 alunos. A gente fez uma roda, um círculo, e cada um deles foi contando a história do livro. Não, minto, não foi do livro, não. Antes disso, eu entreguei para eles contos, eu selecionei contos para eles lerem, e
dividi eles em grupos ali, em trios no máximo, tá? Eles fizeram análise do conto e eles tinham que elaborar uma fala sobre esse conto, contar essa história para os outros colegas. E aí eu levei eles nesse ambiente e cada um foi contando o conto para os outros. Foi muito legal. Isso é legal, eu trabalhei com o segundo ano do ensino médio, né, para trabalhar as escolas literárias, né, por exemplo, realismo. O realismo tem muitos contos ali do Machado de Assis, que eu sou apaixonado. E daí eu entreguei vários contos do Machado de Assis para eles analisarem e contarem a história. É uma forma de incentivo à leitura e conhecerem ali textos da literatura brasileira, que é tão difícil de trabalhar, né? Ou fazer com que eles leiam. A melhor forma é trabalhar contos. Concurso de leitura e escrita também dá certo, surgiram premiações, né? O prêmio é muito importante nesse processo, tá, pessoal? De brincar isso, ó, o melhor, vamos fazer um concurso, você faz votação e é muito bacana, tá? Então são sugestões, tá, pessoal, que vocês podem fazer na escola, no futuro de vocês ali. Provavelmente vocês já viram alguns. Aí o seguinte, eu selecionei aqui, são apontamentos meus, tá? O importante papel do professor, gente. Primeiro, é fazer com que o aluno seja o protagonista da própria aprendizagem. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas com certeza sim. Com certeza sim, desculpa a redundância. Com certeza vocês conhecem essa palavra protagonista, né? E é algo que está vindo no novo ensino médio, para a gente colocar o aluno como protagonista da aprendizagem, é justamente colocar o aluno como sendo produtor do seu próprio aprendizado. Como assim? Um trabalho de pesquisa, por exemplo. A gente pede para eles, quero que vocês pesquisam esse tema e na próxima aula nós vamos discutir esse tema. É basicamente isso, né? E claro, o aluno sempre no centro, não o professor, é o aluno. É o aluno buscando o conhecimento dele, tá? Então, o nosso papel como professor, como pedagogo, é colocar o aluno no centro de tudo, eles serem protagonistas. Quando a gente pede para eles apresentarem um seminário, fazerem uma apresentação de trabalho, eles são os protagonistas. Quando eles produzem um texto, esse texto é o protagonismo do aluno. E deixem que eles escrevam, deixem liberdade para eles escreverem também. Tá? A gente precisa ouvir o aluno. Uma vez, pessoal, no ano passado eu trabalhei relato com os segundos anos. E eles me relataram cada coisa, assim, que era emocionante de ler os textos, os relatos, o que eles tinham para dizer. E o relato, eu até não coloquei num texto ali, mas é importante também. O relato é uma forma de texto em que vai exigir dele contar alguma coisa. Pode contar, relate sobre a palestra, relate sobre o trabalho que foi feito. E eu pedi para eles relatarem algo da vida deles. E eles me contaram, gente, era textos assim de arrepiar, sabe? Mas escreveram, produziram tudo certinho, foi bem bacana. E é eles sendo protagonistas, né? Eles produzindo, eles publicando, eles contando, né? E é isso. É algo novo, na verdade é algo antigo, mas que vai estar muito mais em alta, tá? O professor, ele precisa ser um incentivador. Lembrem-se disso. Nós não precisamos ser professores carrascos. Nós precisamos ser professores exigentes, mas nós não precisamos ser monstros. Eu sou um professor totalmente exigente, mas eu sou carismático com os alunos. Eu sou muito bravo quando tem que ser bravo. As minhas broncas, eles evitam
que eu dei broncas neles, tá? Eu sou conhecido como professor dos pitis, assim, pra vocês terem noção. Porque quando eu dou um piti, eu nunca dou piti, mas quando eu dou piti, é uma vez na vida. Mas a gente precisa ser exigente. Quando eu falei para vocês a questão do feedback do texto do aluno, é vocês estarem nesse processo de incentivador, porque você dá um feedback e esse feedback ele precisa vir com elogios. A gente precisa valorizar o que o aluno escreve. Lembrem-se disso. Valorizem o que os seus alunos estão produzindo. Ai, mas a redação tá horrível, né? Não, não é assim. Aí, olha, você precisa melhorar em tal coisa, mas você já está num caminho certo. Então mudem o discurso de bronca e mudem para conselho. Sejam incentivadores. Gente, eu tenho um aluno, até hoje no terceiro ano, que tem bloqueio com a escrita. Que você passa para ele produzir um texto e ele não sabe. Ele fala, não, eu não sei escrever. Num terceiro ano de ensino médio. Alguma coisa aconteceu para esse aluno lá no fundamental, na vida dele, de ter bloqueado. E acontece, gente, acontece muito. Quando o aluno chegar para você e dizer que não sabe escrever, um aluno de nono ano de ensino médio, é porque ele tem um bloqueio. E para a gente desbloquear isso é um processo longo, porque é um trauma que o aluno tem. E nós precisamos não ser esse tipo de professor que cria trauma. A gente tem que ser um professor que incentiva. Tá? Levem isso para a vida de vocês, gente. Nós precisamos ser orientadores. Antes da gente ser orientador de dissertação do mestrado, do doutorado, vamos ser orientadores dos nossos alunos do ensino básico, né? Vamos começar por aí. Como a gente vai ser um orientador de doutorado sem ser orientador de alunos do ensino básico, né? Vamos pensar nisso. Importante, dois aspectos importantes para vocês, o feedback do texto, que eu já falei, é muito importante, deem esse feedback quando o aluno produz um texto. Não esconda, não jogue fora os textos deles, e devolvam com uma correção coerente, uma correção concreta, tá? A criatividade, nós, professores, precisamos ser criativos. Nós precisamos pesquisar, buscar informações a todo momento. Quando eu trabalho redação, todo ano que eu trabalho em redação do Enem, eu estou de olho nas videoaulas dos grandes canais do YouTube, eu estou de olho nos temas, nas sugestões, nos modelos de redação. Eu preciso ter essas informações e passar para os alunos. A gente tem que ajudar ele de alguma forma, tá? Aí eu fiz essa reflexão, e talvez eu esteja errado, talvez não. Aí eu pensei, o que é real? O que é possível e o que é indispensável em tudo isso que eu falei para vocês? Vamos lá então? É bem simples, tá? Talvez eu esteja fugindo um pouquinho, mas enfim. O que é real? O texto é real. O aluno é real. A realidade do aluno é real, tá? O que é possível? A prática. A prática de escrita, ela é possível e ela vem carregada de infinitas possibilidades. As práticas são infinitas e o aluno precisa praticar. Ele tem que praticar leitura, ele tem que praticar interpretação, ele tem que praticar escrita, tá? O que é indispensável, gente? A leitura e a escrita. São dois elementos indispensáveis para a vida de todo o ser humano. Porque a gente não sai, a gente não sai disso. Nunca. O aluno sai da escola, ele sai do ensino básico, ele vai para a faculdade, ou ele vai para uma empresa, e essa empresa muitas vezes vai exigir que ele compreenda um texto, um e-mail, né? Que ele produza um e-mail, né? Até eu falei do e-mail das opções de gêneros, e o e-mail é fantástico de trabalhar também. Eu já trabalhei e-mail também, bem legal. E é isso, assim.
E eu trouxe algumas reflexões para vocês. A escrita vem da leitura, e a leitura é o melhor professor de como escrever. Aí eu defendo que sem leitura não há escrita, tá? Quanto mais a gente lê, melhor a gente vai escrever, sem sombra de dúvida. E a gente tem que falar isso para os alunos, tem que deixar claro para eles isso. E a gente, quando eu trabalho com redação do Enem, isso vem muito claro para mim. Ai, professor, eu não sei o que escrever. Na redação do Enem, você precisa argumentar, você precisa ter opinião. Ai, mas eu não tenho opinião sobre isso. Como que a gente melhora isso? Vai pesquisar, vai ler, vamos conhecer sobre o assunto, pesquisa isso e tenta ter uma opinião em cima disso. Então, a leitura ela é importantíssima. Procura o que escrever, não como escrever. E essa frase é para vocês pensarem no seguinte: o aluno tem muito a dizer para o mundo, muito. Então deixem eles colocarem o que eles pensam, escreverem da forma como eles escrevem. Depois a gente organiza, mas deixem que eles escrevam, deixem com que eles tenham o que dizer. Isso é bem importante. Tá? Eu sei que nós precisamos ensinar eles a escreverem corretamente, e é assim mesmo, mas nós precisamos deixar os alunos expressarem o que eles querem dizer. Ok? Vamos conversar, perguntas, sugestões. E aí? E aí, pessoal? Calma. Ó, a Débora é nossa aluna da Letras. Ela disse o Ótimo. seguinte: eu tive uma aluna que acredito que lia mais do que eu, mas não conseguia lidar com a escrita. Tive bastante dificuldade de lidar com ela, porque ela lia muito, mas não escrevia bem. Ótima observação. Isso acontece também, tá? Então, assim, essa aluna provavelmente, no processo, gente, por isso que o ensino é um processo, né? Eles estão ali do primeiro ao quinto ano, primeiramente, em que eles passam pela alfabetização, que é um processo, eu acho que é o processo mais importante, é a alfabetização. E se o aluno não passa bem desse processo, a gente vai carregar ali um problemão, ou a gente recebe esse problema, né, quando eles chegam no sexto ano, por exemplo. E então, provavelmente, ela teve alguma perda nesse processo de escrita. E como que a gente melhora isso? Primeiro, se ela lê bastante, ela vai ter o que escrever. Então você tem que conversar com ela. Olha, vamos tentar organizar. A gente vai ter que tentar pedir para ela colocar as ideias no papel e tentar organizar isso num texto. É um processo longo? É, mas a gente precisa fazer isso. Né? Ai, mas a gente não tem tempo, a gente lida com 30 alunos numa sala. Pois é aí que está o nosso obstáculo. Né? É aí que está o problema. Deixa eu só terminar, deixa eu só tirar. Não sei o que vocês estão olhando aí. Vocês estão olhando para mim ou vocês estão olhando a tela? Tem de tudo um pouco, Cris. Ah, tá. Deixa eu É parar só para clicar em parar a apresentação. isso. Isso. Então, assim, é difícil, assim, é um processo, e o nosso grande obstáculo é justamente lidar com essas questões de horas, da quantidade de aluno na sala de aula, né? Mas se é uma aluna leitora, ela vai ter muitas ideias. E a gente precisa organizar, saber, ou tentar ajudar ela a organizar essas ideias. A gente tem uma... o que dá para fazer é colocar, por exemplo, dependendo do texto que for produzir, né? Eu vou dar um exemplo da redação do Enem. Isso é um dos problemas que os alunos que eu mais encontrava, assim.
E eu percebia que eles não organizavam as ideias antes. Eles já queriam começar, de fato, a escrever. E daí eu mostrei para eles uma estrutura com palavras-chave. Então, por exemplo, tem introdução. O que a gente tem, o que vai na introdução? A tese, né? Principalmente as teses. Então, qual vai ser a sua tese? Coloca a palavra-chave. Tá, então na introdução minha tese é acessibilidade e a minha outra tese, sempre duas teses eu falo para eles, né? O que vai no desenvolvimento? O argumento. Qual que é o argumento da sua primeira tese? Coloca ali, em palavras-chave mesmo. E assim eles vão organizando. Aí eles vão estar dividindo o texto e vão saber o que vai em cada parte do texto. Então eu acho que a gente pode partir daí, tentar organizar, né? Mas eu achei muito legal essa fala, porque eu falei tanto que, olha, sem ler não há escrita, né? Mas achei bem bacana. É isso mesmo que vai acontecer, acontece. Na realidade é isso. Né? A gente vai se deparar com esses desafios. A gente tem que tentar suprir isso, né? Tentar resolver, e uma das formas de resolver é o planejamento, né? O Felipe, ele perguntou o seguinte, ele disse assim, professor, no início da sua fala, você afirmou que a interpretação é uma prática que passa por todas as disciplinas. Isso aparece nos documentos norteadores do ensino, seja BNCC, lá nos parâmetros e nas diretrizes? Olha, vai aparecer na parte de habilidades e competências que as nossas disciplinas precisam suprir com os alunos. Interpretação vai aparecer em várias disciplinas, em todas as disciplinas, tá? Então vai aparecer, é uma habilidade e competência que nós precisamos vencer ali com os alunos. Isso ali depende também da turma, né? Mas vai aparecer. É uma das habilidades e competências que nós temos em todas as disciplinas, tá? É a interpretação. A interpretação ela vai parecer bem diluída nos primeiros anos, né? Ela é bem simples, ela aparece como uma interpretação de fatos que estejam explícitos no texto, e conforme o aluno for se aprofundando, né, ele vai entrando no ensino fundamental, essa interpretação ela vai desde o implícito, a leitura de imagens, leitura de gráficos, é bem bacana. Isso mesmo, Diego. E é que nem, nossa, a leitura de gráficos e imagens é essencial. Eu sei que na disciplina de arte tem muito isso, né? Aqui nós temos tudo organizado por área de conhecimento, né? Então, a linguagem, então eu tenho muito contato com a professora de arte, educação física, com inglês, né? E a gente compartilha muito, e eu sei que a interpretação de imagem é uma das exigências ali de arte, que aparece ali, acho que em todos os anos, né? E com certeza, é isso mesmo. A leitura de gráfico também é tão importante, e tem tantos professores que não fazem, e atrapalha nós do português, atrapalha de outra disciplina, e tem que ser um trabalho que tem que ser feito, né? Acho que tem que trabalhar a interpretação de texto à língua portuguesa, né? Matemática não precisa. Isso, nossa, a gente ouve muito, vocês vão ouvir muito isso na escola, gente. E tem que desmistificar isso. Todo mundo tem que trabalhar a interpretação, todo mundo tem que trabalhar a leitura, porque senão, né, a gente não vai vencer, porque é muita coisa. Exato. Dúvidas, pessoal? Deixa eu ver se não esqueci de nada. Também acho que eu falei um bocado. É muita coisa para falar, né? Mas Ficou bem abrangente, né? Mas eu espero que tenha servido para alguma coisa, assim, que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão, assim, também, eu aceito. Se vocês quiserem também saber de alguma coisa, não tenham medo de perguntar. Vamos aproveitar o tempo aqui. A gente é bacana, a gente não briga, não. Alguma crítica, né? A gente tem que aceitar as críticas também. Sabe o que eu acho muito bacana? Quando você estava falando, né?
sobre os gêneros concretos, né, a partir do que o aluno sabe de situações do cotidiano dos alunos, né. A gente reclama muito que os alunos escrevem muito mal porque eles escrevem mensagem de texto. Eles ficam Uhum. abreviando tudo. Sim, E aí me lembrou muito Paulo Freire, né? Você parte de uma situação local para um global e aí você retoma com algum algo que seja pertinente para aquela comunidade escolar. pertinente, com toda certeza, Diego. Eu trabalhei já em várias escolas diferentes, com públicos diferentes, né? Eu trabalhava no Paraná, eu vim para o Mato Grosso ano passado, e eu me deparei, primeiro, com um estilo de ensino diferente, que o ensino do Mato Grosso é diferente do Paraná, com uma escola, um modelo de escola diferente, que é a escola plena, que é a escola integral, né? Uhum. E o público ainda. Então, eu lidei com muitas coisas novas, né? E o público daqui é um público, assim, muito carente também, né? Sim. É um público, assim, que... Quando eu me deparei, eu cheguei com... O ano passado eu assumi segundos e terceiro ano. Um terceiro ano que não sabia escrever. E eu entrei em desespero, assim. Eu falei, não, pera, eu preciso me acalmar, eu preciso... Porque o que você espera quando pega um terceiro ano de ensino médio? Que eles saibam muita coisa, né? Que eles... É o último ano, é o tchau, adeus, é o rumo faculdade, né? Porque eu via nos terceiros anos do Paraná, nas escolas do Paraná, que eles tinham essa visão de faculdade, de se importar com o Enem, de, sabe, de buscar as coisas, né, as informações. E aqui eles não tinham muito isso, né? Então, foi algo assustador, algo que eu tive que me moldar muito, que eu tive que trabalhar muito com eles, e eu tive um resultado muito positivo. Eu tive... Aí quando eles fizeram a redação do Enem, o terceiro ano, eles chegaram para mim, ai, professor, foi difícil, eu fugi do tema, eu não sabia nada, eu não sabia o que escrever, daí eu fiquei desesperado. E quando chegou o resultado da redação, eles foram ótimos. Então eu tive, por exemplo, 700, 720, 740, 800, 820, 920. Foi surpreendente, algo que nem eu às vezes esperava, né? Que eles chegassem a essa nota. Mas foi um trabalho. Imagina. Eu deixei de trabalhar, para vocês terem noção, com diversos gêneros textuais. Eu não trabalhei os textos de fato que pediam no terceiro ano. Eu foquei na redação, né? Eu trabalhei depois o currículo, a carta de apresentação, de solicitação, algo mais básico assim, mas eu foquei na redação. E é difícil, a gente... o trabalho com a escrita é um trabalho difícil, porque às vezes a gente tem 8 turmas com 30 alunos, então é muito texto para corrigir, né? A realidade que eu tenho hoje em dia, eu tenho poucas turmas, então eu consigo fazer um trabalho de escrita muito bom, assim, muito bacana, mas eu sei que é difícil, né? Mas então, vamos fazer, tipo, por exemplo, a gente tem muitas turmas, vamos fazer uma sequência didática com um gênero textual, pelo menos, mas que seja efetivo, né? Isso. A, Basicamente isso. a Vânia Pires comentou que ela é da prefeitura de Cianorte, né? E que ela trabalha, sim, com sequência didática e, inclusive, nas capacitações ofertadas, né, pela prefeitura, eles também incentivam o trabalho com sequência didática. Dá bastante resultado. Que bacana. O que mais? Elas trabalham tema, assunto, a finalidade do gênero trabalhado, e no final, com a produção de texto, o aluno tem bastante ideias para escrever. Uhum. É tudo um processo, né? E faz parte desse processo a gente dar informações para eles, ou eles buscarem informações. É aquilo que eu falei. Os alunos, eles têm que ter o que dizer, né? Eles têm que ter o que escrever. E é tudo um processo, né? Que bacana. Eu também apoio muito a sequência didática, eu acho que dá muito certo. Em 2016, eu tive 7 primeiros anos do ensino médio. Meu Deus. Tormento na minha vida. Mas foi o ano que eu acho que eu aprendi a ser professor. Porque eu trabalhava com escrita e reescrita. E aí, o que Olha, eu fiz? Eles não calavam a boca, porque primeiro ano eles querem conversar, é aquele misto entre é uma sou fase adolescente, difícil. sou criança, sou adolescente, sou criança. Eu dei Uhum. bicho
eles. E as bexigas eram os filhos deles, precisavam fazer um diário de bordo. E aí, através do diário de bordo, que eu fui ensinar eles a justificar, a argumentar. Foi bem Olha bacana. só, Mas foi ótima como ideia, Diego. Bem legal mesmo. professor, meu filho morreu. Eu falei, então, você vai ter que narrar isso. Você estourou, Conta essa história, né? conta essa Reinvente a história. história. É. Que Isso foi bem bacana. bacana. Foi bem É bacana. isso que eu falei, cada um de nós tem uma criatividade diferente, tem uma sugestão. Se vocês tiverem a sorte de ter um colega de trabalho, e vocês vão ter, com certeza, sempre tem um colega de trabalho criativo, que às vezes é da matemática, mas que vai te dar uma sugestão ótima. E, gente, o legal da educação é isso. Assim, da gente compartilhar as experiências, da gente dividir experiências, e é fantástico. E usem a criatividade, usem e abusem. É muito legal isso. Uma pergunta aqui, Cris. Qual a diferença entre atuar numa escola regular, né, e uma escola de tempo integral? O currículo da integral é mais rico, ele é mais completo, digamos assim? Vamos lá. Ótima pergunta. A escola integral foi foi uma novidade para mim, né? E assim, dentre as disciplinas obrigatórias, né? As disciplinas que a gente conhece, português, matemática e tudo mais, eles têm disciplinas diversificadas. Eu vou falar as disciplinas. Uma disciplina é estudo orientado, em que são 3 horas por semana, 3 aulas por semana, em que eles aprendem a estudar. O ano passado eu fui professor de estudo orientado, né? Então era uma aula em que eles aprendiam a estudar e todo aquele processo. Outra disciplina, projeto de vida, que eu já comentei com vocês, são 2 horas por semana. O projeto de vida é para eles pensarem no futuro, na carreira, eles entenderem como seres humanos e tal, tal, tal. Além do projeto de vida e do estudo orientado, eles têm a avaliação semanal, e toda semana a avaliação semanal, né, são 2 horas também, em que eles fazem a avaliação das disciplinas, é tudo organizado ali, cada semana são duas disciplinas, e também tem as práticas, né, tem práticas experimentais, que daí entra as disciplinas de exata, matemática, química, física, então eles têm 2 horas de prática por semana. É um currículo mais rico? É um currículo mais rico, tá? Só que assim, gente, a escola integral, ela vai depender muito do público. O nosso público aqui, nós temos uma escola em tempo integral, e é a única ensino médio. Ou eles estudam na integral, ou eles estudam à noite. E os nossos alunos, eles têm uma resistência com a escola integral. Eles não querem ficar o dia inteiro. É cansativo, eles ficam o dia inteiro na escola, é cansativo, a gente entende, mas o currículo é mais rico, sim, tá? Não tem tanta eficiência por conta da realidade e tudo mais, né? E dessa resistência, porque eles não têm poder de escolha, né? Ou eu estudo na integral, ou eu estudo à noite. E diante disso, eles já criam uma rejeição. Assim, pro professor, gente, é muito trabalhoso, tá? Eu tenho, Diego, olha, foi o que eu mais, assim, a ideia da escola é ótima. Então, por exemplo, eu tenho 3 turmas, né? E dessas 3 turmas de português, eu tenho avaliação semanal esse ano, avaliação semanal. E tem uma outra disciplina que eu esqueci de falar, eletiva. Eletiva é uma disciplina que o professor que assume a eletiva, ele tem que criar um projeto. E os alunos, é uma disciplina diversificada, assim, diferente, sabe? Aí eu tinha começado esse ano com teatro, eu criei uma eletiva de teatro. É legal, assim. Eles têm uma resistência, mas é bem legal. E eles escolhem essa disciplina, tá? O professor tem que ir lá, participa de um leilão e eles... eu tenho lá no Instagram meu vídeo, que eu interpretei lá um personagem para tentar comprar os alunos ali. Por que a gente faz isso? Que a gente tem que convencer? Porque a gente quer os melhores alunos para a nossa eletiva, né? É bem legal isso. E é divertido, assim, aí depois a gente tem que fazer uma culminância, né?
Então, assim, eu tenho essas turmas, né? Eletiva, avaliação semanal e português. São 20 horas em sala, digamos assim, com diversificado e português, né? E português e matemática tem mais aulas, tá? São 5 aulas por semana. Aí tem outro diferencial também para o currículo, que é ótimo, né? Vamos defender a nossa disciplina. E que mais? E daí aí a gente tem as horas de atividades, a gente tem hora função, que a gente tem que planejar para atender o aluno com dificuldade. Aí nós temos hora científica, em que a gente precisa produzir artigo, pelo menos 2 artigos científicos por ano, e não só produzir, a gente tem que apresentar ou publicar, né? Esse artigo. Essa ideia do artigo é legal, mas Sim. aí tem muita hora atividade, mas, gente, aí a gente tem que fazer planos de aula, os planos de aula eles têm que vir atrelados com habilidades e competências, é um plano de aula bem elaborado, e tem plano anual, plano mensal, é uma burocracia gigantesca, assim. É dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva, exatamente, Diego, é bem isso. Uhum. A Emily está falando que em Jandaia eles possuem um colégio de ensino integral para o ensino fundamental anos finais, Fundamental 2, que é um ótimo colégio. Isso. A escola plena, ela foi implantada aqui no Mato Grosso faz 2, 3 anos. É bem novo. São Oi? Paulo começou faz um tempo, faz bastante tempo com a escola de tempo integral. Isso mesmo. E aqui foi implantado e as escolas foram escolhidas assim, as que tinham mais dificuldades, as que tinham um desempenho muito ruim, né? Então, as escolas ruins. Mas, por exemplo, tem uma escola integral em Alta Floresta, que é aqui do lado. Lá em Alta Floresta, funciona melhor que aqui. Por quê? Porque lá os alunos que estão na escola integral são alunos que querem estar na escola integral. Né? Então, tem essa diferença, né? E assim, gente, é ótimo, porque a gente cria um vínculo com o aluno muito grande. Tanto que na escola, a gente tem, por exemplo, tutoria, que é um outro diferencial, né? Nós temos, os alunos escolhem os professores tutores deles, e a gente acompanha esse processo, né? É bem diferente, mas é legal, assim, vale a Isso, pena. como eles são bem carentes, talvez eles prefiram permanecer no noturno para poder ajudar na renda em É casa, isso, trabalhando manhã e tarde, né? Esse também é exatamente. educação. É isso mesmo, Diego. E eu tinha alunos muito bons, assim, que precisavam mudar para o noturno. Eu falei, espera um pouquinho, pelo menos chegar o Enem, né? Eu falava para eles, o terceirão, né? Aí teve uns 4 alunos, sem brincadeira nenhuma. Eles fizeram o Enem, aí eles chegaram para mim, professor, o que o senhor pôde ajudar a gente, o senhor ajudou, mas agora a gente precisa ir para a noite, né? Aí foi tipo de uma vez, assim, falei, aí a aula ficou tão assim, tão ruim, foi muito ruim, assim, mas era necessário, né? Mas a gente vai se deparar com isso. A gente se apega muito aos alunos na escola plena, tá? É um convívio muito grande com eles. Imagino. Ó, tem uma questãozinha aqui, a gente já vai encerrar. A Vânia Lourenço pergunta o seguinte: se você acredita, Cris, como você é da escola de tempo integral, você acredita que em algum momento na educação brasileira a escola de tempo integral será uma realidade para todos os alunos? Ótima pergunta, Vânia. E eu vou responder isso falando sobre o novo ensino médio. Tá? A proposta do novo ensino médio é justamente o ensino em tempo integral e, atrelado a isso, o ensino técnico, né? Só que esse ensino técnico, ele tem que estar de acordo com a realidade da cidade. Ou seja, se a cidade não oferece um suporte para o estágio para esse aluno, o curso ali vai depender disso. E assim, a proposta é, né, colocar escolas de tempo integral em todas as escolas brasileiras, e a gente corre muito perigo com isso, porque acaba
o ensino noturno acaba correndo o risco de ser extinguido, né? Mas eu acho que um dia vai chegar, sim. Eu acho que ela vai estar disponível para todos os alunos, né? Quando eu falo todos os alunos, né? Vamos colocar uma aspas ali. É uma realidade possível, mas a gente sabe que nem todo aluno vai conseguir, principalmente os de ensino médio. Eu acho que o fundamental, ótimo que tem ensino integral, porque a gente conseguiria fazer muitas coisas assim, né? E é isso, assim, a importância dos pais nessa trajetória, da família nessa trajetória de ensino integral é importantíssima, né? Para incentivar ele. Mas eu acho que é possível, sim. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer pergunta para o professor Cris? Mais alguém? Marcos Pintinha, gostaria de fazer pergunta, Mar? Não? Importante o protagonismo do aluno, né? Todo esse processo vai ser atrelado no protagonismo do aluno. Isso, gente. Esse novo ensino médio que vai surgir, na verdade, já está, né? Não é nem proposta, né? Já vai ser. Ela vai vir com esses dois tópicos. O projeto de vida, que nós já conhecemos da Escola Plena aqui, a gente já conhece o projeto de vida, mas eu sei que no Paraná, por exemplo, não existe nas escolas, né? E vai ter o projeto de vida e a gente vai ter o aluno como protagonista, tá? É bem isso, a gente colocar o aluno como protagonista da aprendizagem. A gente corre alguns riscos com isso? Corre, porque assim, vão achar que, então o professor vai ser um mero ali organizador, né? Não, é muito mais difícil, a gente vai ter um processo ali complicado, até conseguir com que o aluno consiga esse protagonismo, né? É um processo. Então a gente tem que se adaptar, a gente tem que estudar bastante ali. Cris, todo mundo elogiando aqui. Ai, que bom. Digo que foi ótimo, inclusive para mim. Que bom, Diego. Vamos manter contato, por favor. Claro. Cris, muito obrigado por ter aceito. Você de primeira aceitou, topou. Muito obrigado pela disponibilidade, obrigado pelos slides, foi ótimo, viu? E aí a gente vai conversando sempre que puder. Tô aqui, tá bom? Muito obrigado, Diego, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito honrado, né, de você ter me convidado. E eu fiquei muito nervoso, porque assim, a gente fica, né, ainda mais lidar com acadêmicos, assim, mas foi muito legal. Para mim foi ótimo. Eu também tive que foi legal voltar aos meus pensamentos, às minhas práticas e tudo mais, né? E eu esqueci de mostrar aqui para vocês, só para encerrar de vez, uma frase, tá, para vocês. Seja um professor inspirador aos seus alunos. O trabalho com o ensino da escrita é árduo, mas gratificante, tá? Uma ótima noite para vocês. Se vocês precisarem, o Diego tem meu contato, sugestões e é isso. Muito obrigado, viu, a todos. Obrigado, Cris. Uma boa noite, um bom descanso, tá? Pessoal, já liberei o link para vocês, está aqui no chat do mini curso, tá bem? Para vocês registrarem a presença. Vou inserir o link também do formulário para vocês registrarem presença lá no mural de avisos das disciplinas, tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês. Uma ótima noite. Até a próxima, tá bom? Segunda-feira a gente conversa e a gente volta para conversar na segunda-feira sobre o livro das Virtudes do Educador, tudo bem? Tentem dar uma lidinha para a gente poder conversar e vocês fazem as anotações direitinho para fazerem a resenha, ok? Abração, pessoal. Tchau, tchau.